O tombamento estadual da Serra do Curral foi apontado como o principal instrumento para proteger o conjunto ambiental que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. As partes mais altas da serra estão protegidas pelo Patrimônio Nacional desde 1960 e a face voltada para a capital foi tombada pelo município em 1991. Mas a falta de uma proteção que inclua municípios vizinhos torna essas ferramentas insuficientes e, segundo a vereadora Duda Salaber e os ambientalistas, não afasta os interesses imobiliários e mineradores. A Serra do Curral é fundamental para a segurança hídrica do estado de Minas Gerais. A Serra do Curral é fundamental para a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. A gente minerar a Serra do Curral significa colocar em risco aquíferos e, sobretudo, o abastecimento da região metropolitana de Belo Horizonte. E eu pergunto, nesse contexto de crise hídrica, um processo de tamanha violência é extremamente responsável para a gente pautar aqui no atual cenário. E, para além disso, quando nós começamos esse debate sobre o tombamento, esse debate já atravessa os movimentos socioambientais há décadas. É uma luta antiga dos movimentos e alguns lutadores, ativistas, vão falar nessa audiência hoje. E chegamos à conclusão de que o tombamento federal e o tombamento municipal ele é pouco para garantir a segurança da região metropolitana de Belo Horizonte, no que se refere a questões hídricas, e pouco para garantir a segurança da Serra do Curral, que tem um papel não só ambiental, mas também um papel afetivo com a cidade. Especificamente sobre a biodiversidade. Esse projeto de mineração e todos os projetos de avanço da construção imobiliária, eles precisam de desmate de vastas regiões, né? A retirada de extensa cobertura vegetal, que a ciência chama de cobertura vegetal, mas, na verdade, são bens, né? Bens, riquezas naturais da humanidade, e que não podem ser apenas consideradas por hectares, né? Uma floresta, um ecossistema tem redes intrínsecas que não são compensadas apenas depois pelo plantio de árvores em outros territórios. Em 2016, o Ministério Público e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico assinaram um termo de ajustamento de conduta para fazer um dossiê sobre o tombamento da Serra do Curral. O documento apresentado pelo presidente do IEFA define em todo o conjunto quais são as áreas de preservação, as áreas de recuperação, ou seja, já degradadas pela mineração, as áreas de ocupação controlada e o entorno. Você vai permitir que a cidade continue crescendo, mas que ela tenha aí uma nova camada de regulamentação em função de ser uma área de entorno ou de ser uma área próxima de áreas mais críticas, tá? E áreas de entorno propriamente dito, né, que é uma classe que a gente costuma usar, que é uma área que não tem um valor para tombamento, mas que ela tem influência dentro dessas áreas tombadas. Então, a gente cria uma série de áreas de entorno que vão receber cada uma diretrizes específicas que dão condições de que aquela área seja trabalhada, né, seja ocupada, mas que não criariam, se seguidas as diretrizes hoje estudadas ou futuramente a ser complementadas, né? Se seguindo essas diretrizes, você causa menores impactos na visibilidade daquela paisagem. O Ministério Público solicitou ao IEFA que o dossiê seja encaminhado para imediata análise e votação do CONEP, Conselho Estadual do Patrimônio Cultural. Eu não tenho dúvidas que o tombamento sairá do papel, mas eu não posso deixar de ressaltar a nossa preocupação com o perímetro que será tombado, bem como as diretrizes que serão fixadas para a proteção da área selecionada como de mais relevância.
Ou seja, a minha preocupação é que o tombamento estadual traga uma proteção jurídica efetiva para a Serra do Curral, impedindo que quaisquer atividades que sejam prejudiciais à proteção dos valores históricos, paisagísticos, hídricos e turísticos da Serra sejam efetivamente protegidos. O conteúdo do dossiê agradou ambientalistas, mas para eles, a urgência do tombamento é fundamental para proteger a Serra do Curral. Não temos contradições, eu acho que só temos convergências. Então, a única pergunta que nós temos que fazer, todos os deputados dessa casa, todos nós aqui ambientalistas, né, e o próprio EFA, é quando que nós vamos simplesmente botar o processo em votação. O tombamento já está posto, né? O Felipe apresentou de uma forma clara que é tudo aquilo que foi feito através de um estudo criterioso, o MP já se posicionou, a sociedade já se posicionou e agora até o poder político da Assembleia está se posicionando. Então, a única pergunta que nós temos que tirar aqui hoje é quando que nós vamos fazer esse marco histórico de simplesmente botar em votação e deixar para a história de Belo Horizonte, de Minas, né, esse patrimônio devidamente tombado. O presidente do IEFA disse que ainda analisa documentos anexados ao dossiê e que acredita que daqui a 2 meses o CONEP deve iniciar os debates sobre o tombamento da Serra do Curral. Mesmo que ainda não tenha a definição do tombamento, protegido está, porque existe um processo de tombamento. Então, nada pode ser feito para descaracterização do bem em questão, né? Então, a gente não tem aí um momento de não proteção. O que a gente tem é uma não definição de diretrizes. A deputada Beatriz Cerqueira se comprometeu a acompanhar o processo de votação do tombamento e apresentou requerimentos cobrando do governo do estado providências para acelerar o processo. Nosso compromisso, em parceria com a vereadora Duda, é de fazer o acompanhamento, né? Nós temos instrumentos regimentais nessa casa. Nessa legislatura foi aprovado, inclusive, uma emenda à Constituição, onde os secretários de Estado são obrigados a prestar contas do seu trabalho a cada quadrimestre. Nós teremos o próximo Assembleia Fiscaliza, do dia 28 de junho a 2 de julho, onde, se necessário, levaremos a discussão para cobrar às secretarias, né, responsáveis e que nós possamos fazer a cobrança, fazendo, inclusive, com que esse seja um assunto do Assembleia Fiscaliza. Nós também temos regimentalmente, além da audiência pública, a visita técnica, então nós podemos aprovar a ida ao Instituto, ao secretário de Cultura, é um outro instrumento. Nós também temos o instrumento da convocação, né, que aí deixa de ser o convite, mas se torna algo impositivo. Aqui, a Assembleia, nós temos poder de aprovar a convocação dos gestores estaduais. Enfim, nós temos vários instrumentos regimentais para dar continuidade aí à nossa luta.